de um tema importantíssimo. El año inteiro nós vamos falar sobre a cosecha. E hemos já entendido bastantes coisas sobre a cosecha, entendendo o que Jesus dijo. E se tu vês aí su boletim, Jesus um dia contou uma parábola, que nós chamamos a parábola del sembrador. E Jesus falou de que a grande diferença estava en el terreno. El terreno foi a grande diferença para que pudesse haver uma buena e grande cosecha. El sembrador era bueníssimo, la semilla era excelente, el terreno hizo la diferencia. E é assim hoje dia. Se tu tienes um bom terreno aqui em Naples e dice, quero sembrar alguma coisa, e antes não trabalha nesse terreno, não ara a terra, não coloca os abonos que sejam necessários para que pueda dar frutos, quizás vai ser muito esforço para pouca cosecha. E assim, muitas vezes é a vida de nós outros. Nos esforçamos tanto, hacemos tanto, corremos para allá e para cá, não temos tempo para nada. Passa o ano e miramos hacia atrás, a vezes a cosecha não foi tão grande. Vemos que os hijos siguen mais ou menos a mesma coisa. Vemos que o trabalho sigue mais ou menos a mesma coisa. Vemos que nós outros também seguimos espiritualmente a mesma coisa. Significa que quizás sembramos, hicimos, corrimos para allá e para cá, pero a terra quizás necessitava um pouco mais de atenção. E por falta de atenção à terra, nós outros não cosechamos tanto quanto era necessário cosechar. A coisa que essa terra, Jesus dijo que é nosso coração. Se tu vês a parábola, Lucas 8:5, um pouquito de ella, pero dice que um sembrador salió a sembrar, al esparcir la semilla, uma parte cayó junto a um caminho, foi pisoteada e os pájaros se la comieron. Depois, versículo 6 dice que outra parte cayó sobre las piedras. Versículo 7 dice que outra parte cayó entre los espinos. E aí, versículo 8 dice, pero outra parte cayó en buen terreno, assim que brotou e produjo uma cosecha del 100 por 1. Tu ves que o esforço foi hecho em los 4 tipos de terrenos. La inversión, la semilla, el trabajo, el tiempo. La diferencia foi o coração. La diferencia foi a maneira com que la semilla foi recebida. E Jesus explica essa parábola a los discípulos e dice, la semilla es buenísima porque la semilla es la palabra de Dios. E ele termina dizendo assim, aquele que tenha ouídos, que oiga lo que o Espírito disse, ou lo que eu digo. Então, é muito importante entender, quando venimos a um serviço, quando meditamos um pouco na palavra de Deus, entre tantas coisas que temos para meditar a vida inteira, é entender que tu não estás meditando em uma ideia humana. Tu não estás meditando na ideia de alguém que um dia vino com a ideia de fazer uma meditação e não sei o que, e isso vai melhorar sua vida. Não. Nós estamos meditando a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Diz que é mais poderosa que qualquer outra coisa. Pero todo esse poder de transformação, a vezes não sucede tanto por causa de um limitador, e o limitador é nosso coração. Então, para que tu te recuerdes, diga assim, el terreno es mi corazón. Diga, nosotros somos el agricultor. Y diga, la semilla es una cuestión de elección. Nosotros aprendimos que es una cuestión de elección. Tú eliges lo que tú quieres sembrar ese año. Deus não te vai obrigar, Deus não me vai obrigar, Deus nos vai ensinar, Deus nos vai direcionar, Deus nos vai dar conselhos, pero a decisão é tuya. E quando nós decidimos sembrar qualquer semilla, que isso é minha eleição e tua eleição, nós depois somos obrigados a cosechar o que sembramos. Aí nós não temos mais eleição. Uma vez que tu siembra, vas a cosechar. Se sembramos tomates, vamos cosechar tomates. Então, essa lei da siembra e da cosecha tem muito que ver com minha vida e sua vida agora, atualmente, porque temos a tremenda opção de sair esse ano sembrando buenas semillas para poder cosechar uma boa cosecha, ou podemos seguir sembrando as mesmas coisas que vemos sembrado toda a vida.
trabajando más o menos, estudiando más o menos, viniendo a la iglesia más o menos, leyendo la palabra de Dios más o menos, buscando al Señor más o menos, y la cosecha espere tranquilamente que va a ser más o menos. Podemos também não fazer nada, não sembrar nada, não buscar nada, não involucrar em nada, esteja tranquilo. A final do ano vai estar metido em absolutamente nada e não vai receber absolutamente nada. Pero também podemos fazer outra coisa, podemos orar mais e a cosecha vai ser mais oração, mais poder. Podemos santificar-nos mais e porque nos santificamos mais, nos acercamos mais de Deus, temos mais intimidade com o Senhor e Ele disse: agora tu eres meu amigo. É uma questão de eleição. Uno elige. E aí depois nós podemos cosechar. Então, tu e eu, nós não estamos cosechando hoje, meu amado, o que nós não sembramos. Nós estamos cosechando o que sim nós hemos sembrado. ¿Está satisfecho com a cosecha? Glória a Deus, foi sembrado. Não estou satisfecho com a cosecha. Também foi sembrado. Nós não estamos cosechando o que nós não sembramos. Nós estamos cosechando o que nós sembramos. E esse é o ponto que temos que entender, que de Deus nadie se burla. A palavra de Deus diz isso. Tenha cuidado, porque de Deus nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrar, esté seguro, isso também vai cosechar. Por isso é importante estar aqui hoje, é muito importante fazer esse sacrifício, essa perseverança, porque Jesus disse que a boa semilla é a palavra de Deus. Lo que nós vamos escuchar, estamos escuchando a palavra de Deus, é uma boa semilla. Apocalipse diz: felizes, bem-aventurados os que escutam a mensagem profética. São felizes. Quando Deus mira aquele que escuta a palavra de Deus, Deus diz: bem-aventurado, feliz porque lo está haciendo. Então, nós somos felizes. Amém? Diga a tu hermano, tu eres feliz por estar aqui hoje, por escuchar a palavra. Amém? Vamos falar então sobre o terreno. Jesus dijo: o terreno é o coração. En el profundo de mi ser, en el profundo de tu vida, está algo que nós chamamos de alma ou de coração. Coração é uma forma mais poética de falar. Pero quando hablamos de coração, nós estamos falando de verdade de nossa alma, de nossos sentimentos. A Bíblia, quando é traduzida em diferentes versões, mira o que diz Provérbios 4:23. E sobre todas as coisas, cuida tu mente, porque ella é a fuente de la vida. Esse mesmo versículo, Provérbios 4:23, em outra versão, diz: com toda diligência, guarda tu coração, porque de él brotan os manantiales de la vida. E se tu vês o versículo base, que está a princípio e em cima do boletim, diz assim: porque qual é su pensamento em su coração, tal es ele. Leia isso comigo. Porque qual é su pensamento em su coração, tal es ele. Outras versões dizem esse versículo assim: pois como piensa dentro de si, assim es ele. Então, quando hablamos de coração, quando hablamos de alma, estamos hablando de nuestra mente. Esse lugar donde está todas las emociones, las pasiones, las memorias buenas, malas, todas essas coisas aí mezcladas adentro de ti, que quizás tu estás sentado aqui agora comigo, pero tu mente, tu coração pode viajar allá em su país. És capaz de viajar 30 anos atrás, recordar-se de coisas de muito tempo atrás, durante o serviço que tu estás aqui, às vezes nem está aqui, está em outro lado. Está pensando amanhã, está pensando ayer, está pensando não sei o que, el alma. E a palavra de Deus, quando habla de alma, de coração, no Antigo Testamento, porque se tu vês Provérbios, é o Antigo Testamento, é hebreu, e aí diz que há duas palavras. Uma de elas é nefesh e a outra é leb. Essas duas palavras estão falando da mesma coisa, do homem interior. É outra expressão que a Bíblia diz, homem interior. E esse nefesh, esse leb, essa alma, é nosso verdadeiro eu. É tão forte porque quando tu hablas coração, e tu não estás falando de esse órgão que aqui está, quando alguém necessita transplante de coração, hoje dia a medicina está tão avançada que é capaz de correr o coração de outra pessoa
e fazer uma operação e colocar adentro de outra pessoa e essa pessoa seguir vivendo. Pero essa nova pessoa que recebeu esse coração não é aquela outra pessoa. Não tem os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, nada vem copiado. Lo único que passa é que um órgano foi donado de um ao outro, pero o ser humano, aquela pessoa, não há como fazer um transplante para outra pessoa. Se pudiéramos sacar a cabeça de uma pessoa, fazer o transplante para outro, não há como copiar. Dois gemelos igualitos, são a cascarita por afuera igual, pero por adentro são duas pessoas totalmente diferentes. Tu dices, pastor, que é isso que nós não logramos tocar, que só Deus toca, que o homem jamás pode copiar? É quem nós somos, é nossa alma, é nosso coração. Amém, meu amado? Esse coração, quando está conectado com Deus, quando recebe o Espírito Santo de Deus e passa a ser dependente de Deus, o Espírito Santo de Deus controla esse coração. Quando esse coração não tem um pacto com Deus, não tem uma aliança com Deus e não recebe o Espírito Santo, esse coração está suelto por si mesmo. E aí hace tantas coisas que uno mesmo, quando mira, diz: como eu fui capaz de fazer isso? Ou como fulano de tal é capaz de fazer isso? É uma falta de controle. E essa falta de controle é a falta do Espírito Santo de Deus que domina esse coração, esse homem interior que está suelto. Independiente de Deus. Ele ora a Deus, ele pide: dá-me dinheiro, dá-me amor, dá-me saúde, dá-me todas as coisas e deixa que as outras coisas eu manejo. Pero não tem dependência, não está conectado, ele quer só receber, pero de hecho Deus não hace nada em sua vida. Me hago entender, meus amados? É como ele tem toda a sua vida, ele tem trabalho, tem escola, tem esposa, tem filhos, tem amigos, tem companheiros, tem vacações, tem todas as coisas que vêm em sua vida, inversões, todas as coisas. Pero en el centro de toda essa vida, quem está é mi yo. Al final del dia, eu hago como eu quero, como eu decido, como a mim me parece melhor. Quando o coração entregado a Deus, 100% dice: não quero mais fazer mi voluntad. Lo que sucede? A pessoa sigue viva, a pessoa trabalha, a pessoa estuda, a pessoa tem hijos, a pessoa sale de vacaciones, a pessoa hace inversiones, a pessoa planeia a vida, a pessoa hace todas as coisas, pero en el centro de todo eso está Deus. E ele pergunta primeiro: ¿tú estás comigo, Senhor? Sim ou não? O desafio meu e tuyo é ser essa pessoa. Porque por muito tempo somos acostumbrados a ter todas essas coisas e Deus, Ele é parte de todo isso. Pero o centro sou eu. Quando eu lo necessito, lo busco, porque estou passando problemas. ¿Me hago entender, mis amados? Depois que soluciono mis problemas, graças ao Senhor, vuelvo eu para o centro de minha vida manejando el bote, porque sou buen capitán. La dificultad mía y tuya es con el tiempo de la caminada de ser un cristiano, lograr vencer eso. Lograr ser personas que antes eran independientes de Dios, pero ahora pasan a ser 100% dependientes de Dios. La Biblia llama a ese tipo de persona discípulo. Nosotros decimos que esa otra persona que está en el centro de su vida siempre, y Dios es un plus, Jesucristo es una cosita más, ese es el religioso. Ele tem pouquinho de Deus em sua vida, pero quem manda mesmo é eu, minha vida, meu coração. O desafio é sair desse lugar. E por isso, temos que aprender que sobre todas as coisas que nós devemos guardar e vigilar, e poner alarma, e poner um perro aí gritando para que nadie entre e roube, e entre e danhe minha vida, minha casa, vigilando com tudo, poner câmeras, poner todas as coisas que podemos ter. Ele disse assim: sobre todas as coisas que tu queres fazer, guarda tu coração, porque de ele vai sair todas as decisões de sua vida. Quando eu entendo isso, e entendendo Provérbios 23:7, porque qual é seu pensamento em seu coração, tal é. Eu também entendo que como o homem é em seu coração, assim pensa, assim atua. Não sei se eu pus essa frase aí no boletim. Está aí? Leia junto comigo essa frase. 1, 2, 3. Como o homem é em seu coração, assim pensas.
Tu ves una persona actuando de tal manera, tu ves una persona pensando de tal manera, esté tranquilo. Ella es eso. Y eso es lo que está dentro de su corazón. No piense otra cosa, eso es lo que es. La persona grita, la persona es insubmisa, la persona es nerviosa, la persona, todas las cosas malas y mala actitud y todo eso, esté tranquilo. La persona es eso. Eso es lo que está dentro de su corazón. Así como piensa, así como actúa, así como hace todas las cosas, es por causa de su corazón. Si el corazón no es transformado, lo que Jesús dijo, nace de nuevo, nosotros solo pasamos a ser mejores personas que éramos antes. Un poquito mejor. Antes éramos malísimos, ahora mira qué lindos somos. Pero no multiplica el carácter de Cristo. No multiplica la imagen y semejanza de Dios en otras vidas. Porque yo no vivo eso. Yo solo soy un mejorcito de lo que yo era antes. Dios quiere cambiar esas cosas. Dios quiere que nosotros seamos personas totalmente multiplicadoras de la vida, del carácter, de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tú dices, pastor, eso es muy difícil. No, eso no es difícil, mi amado, eso es imposible. Pero con Él nosotros podemos hacer todas las cosas. Por eso ser iglesia, trabajar con vidas, cuidar de ovejas, ser cuerpos de Cristo, es imposible hacer sin Él. Imposible. 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 La fuerza humana no va a dar, no aguanta. Un día u otro tú te cansas. Pero con Él, con el mover del Espíritu Santo de Dios, con la unción del poder del Señor, nosotros podemos todas las cosas porque Él nos fortalece. Amén, mi amado. Entonces entienda que cualquier mala actitud o cualquier buena actitud es solo un reflejo del corazón, es un espejo. Cuando tú ves eso, yo estoy casado con Alana muchos años y ella ve en mí alguna cosa que yo hice y salió todo eso. Ella no tiene que pensar, eso tan lindo, pastor, cosa más linda, eso fue solo así un lapso. No, eso no es un lapso. Hay algo que está dentro de mi corazón que necesita ser cambiado. Y tú dices, en esa relación no va a pasar ese tipo de cosas, va a pasar, Dios va a tocar todos los puntos que nosotros necesitamos ser tratados. Todos, no va a dejar escapar ninguno. Él nos va a llevar por desiertos para después ver lo que estaba en nuestro corazón, para el fin hacer bien, pero va a ver lo que está en nuestro corazón. Y eso pasa con cualquier uno que aquí está. No piense, mi amado, que la vida cristiana va a ser un mar maravilloso, como vemos aquí en Naples, un plato que ni se mueve. No, mi amado, hay días de tormentas, pero Él está en las tormentas. Él es el Dios que quiere saber lo que está en nuestro corazón. Siempre Él habla del corazón para saber lo que estaba en tu corazón. Y yo te pregunto, ¿será que Dios no sabe, mi amado? Pergunta a tu vecino, ¿será que Dios no sabe lo que está en mi corazón? Pergunta ahí. Diga, sabe todo. ¿Y por qué Dios permite? Porque tú y yo no sabemos lo que está adentro del corazón. Quien necesita saber somos nosotros. Adán, ¿dónde tú estabas? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán, mi amado? Quien necesitaba encontrarse era Adán mismo y decir, yo me perdí. Yo me fui, yo me enfrié, yo no quise saber de ti, yo escuché a otras personas, no escuché tu voz, pero hoy me arrepiento. Es encontrar a nosotros mismos. Y ese es el desafío siempre es el mismo, que nosotros podamos reflejar con nuestra vida, día a día, el carácter del Señor Jesús, que dependía de Dios todo el tiempo, mi hermano, todo el tiempo. Él decía, hacer tu voluntad, Dios, es mi pan, es mi comida y mi bebida. Y Él está conmigo porque yo hago todo lo que a Él le agrada. Amén, mi amado. Que nosotros podamos ser ese tipo de persona. Si no hay un cambio de corazón, la vida no cambia. No cambia. El matrimonio no cambia. Las relaciones de amistades no cambian. Las finanzas no cambian. La vida espiritual no cambia. Nada si no hay un cambio en nuestro corazón. Presta atención cómo son las cosas. Presta atención. Lógicamente, nosotros ya sabemos que va a haber un campamento de los jóvenes. Lógicamente. Porque fuimos informados de ese tema. ¿Cuántos aquí en esa iglesia saben que hay un campamento de los jóvenes? Levanta las manos. ¿Cuántos saben assim exactamente el día que va a ser? ¿Mayo qué? 26, 25.
Já sabemos todas as instruções, todo o que temos que fazer del fundraising. Temos todo muito lindo, muito ordenadito. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Pero presta atenção. Aún sabendo que vai haver um campamento, aún com tempo sendo avisados que isso é uma bendição, sabendo que isso pode transformar vidas. Se eu não preparo meu coração, não crio expectativas de lo que Deus quer falar comigo, se não vou hambriento e sedento como terra seca que necessita de água, esse acampamento que logicamente todo mundo já sabe, para essa pessoa que já chega aí dizendo assim, eu já fui em quantos acampamentos? Para mim, todo é a mesma coisa. ¿Para que me vou a gastar 200, não sei nem quantos dólares aí para estar nisso? Olvídate. Pero me estão obrigando aí, eu vou. Presta atenção, Deus está dando a oportunidade, nós outros logicamente sabemos todas as coisas, e tu coração já chega dizendo assim, isso dá lo mesmo. É muito provável que quando chegue aí não receba absolutamente nada. E tu diz, e quero sentir Deus e não sei por que não tenho paz, não sei por que não sinto a Deus. Mira tu coração. A culpa, meu amado, não é de Deus, a culpa é tuya. E a culpa é minha. Porque Deus prepara o ambiente, Deus prepara os corações, Deus manda a palavra profética, que eu sei que vai ser uma bendição, porque estou participando. De hecho, participei com a pastora Lana de uma reunião, que dia foi? Esse jueves, em Miami, porque estamos agora ajudando mais todavia os jovens de Miami. Hicimos uma reunião com os líderes de los jóvenes. Muitos de ellos estão participando de toda a coordenação do campamento de los jóvenes. Todo, desde a logística hasta a palavra, as ministrações, todas as coisas que Deus está colocando no coração de ellos que já estão trabalhando nisso. Nós hicimos uma reunião, aí devia haver, quantos jóvenes? Uns 30 jóvenes, líderes. Jóvenes entre 30 e algo e 20 e algo. Reunião normal. Conversando sobre as coisas, falando de algumas coisas importantes, pero dependentes de Deus, dizendo, Senhor, sem ti nós outros não podemos fazer nada. Podemos compartilhar uma palavra, nós outros podemos estar aí com eles, escutando perguntas, aclarando coisas que necessitava aclarar-se. Afinal, nós outros nos reunimos para ser um círculo e orar e buscar a Deus. E quando nós outros estávamos buscando a Deus, meu irmão, depois de cantar uma canção, Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, Lord. Deus começou a tocar corações. Um empieza a profetizar por aqui, o outro empieza a profetizar por ali. Nós outros começamos a orar uns pelos outros. Jueves, meu amado. Não estou dando testemunho de 20 anos atrás, estou dando testemunho de 2, 3, 4 dias atrás. Um fogo. E a pastora estava aí comigo. Um fogo de Deus, uma unção de Deus vindo sobre nós outros naquele lugar. Palavras proféticas. Quem estava desanimado se animou em 2 minutos, meu amado. Quem não queria nem saber de Deus, disse, eu quero mais que nunca. E eu te pergunto, qual é a diferença? Era uma reunião marcada, com hora marcada, com fecha marcada e com todo muito lindo, bem marcadito por nós outros. A diferença é ele, coração. Por que eu quero buscar-te, Senhor? Quando Deus vê esse coração, meu amado, e eu quero que tu escute isso, quando Deus vê esse coração, Deus não resiste esse coração. E Ele disse, eu vou a derramar mais sobre essa pessoa. E nós outros vamos entender isso. Nós outros vamos entender porque lo que uno piensa desde agora, lo que uno medita desde agora, é um processo de sembrar em sua mente. Tu estás sembrando em sua mente. E se tu diz, isso não é nada, isso é o mesmo, isso é igual a todo mundo, isso é igual a mesma vez, isso é nananana, tu estás sembrando, meu amado. Get ready, tu vas a cosechar. E se siembra uma mala semilla, get ready, vai cosechar uma mala cosecha. Pero entre na presença do Senhor, dizendo assim, Senhor, que oportunidade tu me está dando, Senhor. E desde a hora eu quero buscar-te e dizer, não sinto nada, não entendo nada, para mim todo isso não serve para nada, de verdade, nem ir eu quero ir, pero eu me arrependo, Senhor, habla comigo, Deus, toca meu coração, eu quero um fogo dentro de mim, se eu não entendo, eu quero entender, se eu não sei nada, eu quero saber, se nunca senti, eu quero sentir, pero eu vou. Me hago entender, meu amado?
Aí, o processo de pensar, o processo de meditar, cambia. E essa cosecha agora pode ser diferente, porque minha mente, assim como eu penso, assim eu sou. E assim vai suceder. Há um puntito que eu quero que tu escreva aí, bem claro que a Bíblia nos ensina, bem clarito. Escreva aí, Deus vê el coração. He enseñado a ustedes, recordado aqui nos serviços passados, que o pueblo de Deus se comparava com os outros pueblos, pedia, danos um rei, danos um rei, danos um rei. E Deus dijo, tranquilo, querem um rei, vai receber um rei igualito a ustedes, toma Saúl, porfiado, cabeção, desobediente, rebelde, a mesma coisa que ustedes são, tranquilamente, reciban esse mesmo rei. Quando vem esse rei é desagradável a Deus, Deus agora toca o coração de Samuel e diz, Samuel, levanta-te, vai à casa de Isaí, porque eu já he elegido outro rei. Veja que agora a história é outra. Veja que agora não é tu e eu buscando a solução e manipulando as coisas para reemplazar quem nós outros queremos colocar aí. Agora é Deus dizendo assim, eu elegi um. E não pedi a opinião de nadie. Levanta-te e vá à casa del homem, de Isaí, e aí há um de eles que tu vas a ungir. Samuel chega aí, meu amado, e o coração de Samuel necessitava sempre ser tratado porque é homem como tu e eu. E homem como nós outros, sem dependência de Deus, solo mete a pata e elige mal. Pero quando é um homem de Deus, pero dependiente do Espírito Santo de Deus, há esperança. Amém, meu amado? Lo que sucede? Ele chorava por Saúl e Deus disse a ele, oh, Samuel, ¿hasta quando tu vas seguir orando e chorando por esse homem? Eu já he elegido outro. Ele disse, ok, entendi, Deus, para onde vou? Vá à casa. Quando chega aí, põe todos os filhos. Ele mira o primeiro filho, Eliab, eu creio. E quando vê o filho, diz, seguramente, 100% esse é o próximo rei de Israel. Por quê? Porque era alto, bello, fuerte, uma aparência tremenda. E diz, esse parece um rei. Que classe de rei temos aqui? E Deus disse o que está em 1 Samuel 16:7. Pero o Senhor dijo a Samuel, não mires a sua aparência, nem a lo alto de sua estatura, porque lo he desechado. Pues Deus não vê como o homem vê, pois o homem mira a aparência exterior, pero o Senhor mira aqui, meu amado, o coração. Presta atenção. A eleição é de Deus. E Deus se moveu porque viu o coração. Esse homem que Deus viu o coração recebeu tanto de Deus, tanta bendição de Deus, se transformou tanto em um homem de Deus. Aquele adolescente jamais ia ser mais o mesmo adolescente, o mesmo homem, jamais, porque Deus veía o coração. Deus se moveu por el coração. Então, que é o que eu tenho que entender, meu amado? Há pessoas que são muito intelectualmente espertíssimas, sábias. Pero quando tu hablas de la parte emocional, de la parte del corazón, são totalmente deficientes. Eu conozco pessoas, meu amado, que são grandes empresários, gente que tem muito billete, gente que maneja grandes negócios, pero são emocionalmente totalmente instáveis. Não sei se é essa palavra. Inestables. Por um lado, tu saca uma foto, és um tremendo empresário. Por outro lado, impossível estar com uma mulher. Impossível. Impossível. É uma coisa impressionante. Está casado com uma, traiciona com a outra. Deja a uma, vai para a outra. Quando está com a outra, traiciona com outra. Quando salta para a outra, salta para a outra. Vive uma vida emocionalmente preso, atado, herido, caminhando em círculos. E tu dices, como pode tão esperto, tão inteligente, tantas coisas buenas, pero atado por outro lado? Esse lado se chama el coração. E que é o que hace falta esse coração tão milionário, tão rico, com tantos títulos, com tantas coisas? Esse coração necessita de Deus. Esse coração está suelto. Esse coração está vendido a si mesmo. E esse mesmo Davi dijo, ai de mim, eu he nascido já com um coração assim em pecado. Pero quando ele permite que Deus controle o coração, a história cambia. E aí Deus mira e diz, Davi é um homem segundo mi
coração. ¿Por qué será? Porque era dependiente de Dios. Y eso es lo que Dios mira en tu corazón y mi corazón, mi amado. Porque cada uno aquí tiene un corazón. El problema no es tener un corazón. El problema es, ¿somos dependientes de Dios o no? E hasta quando nós vamos ser independentes de Deus? Salomão, meu amado, era um homem elegido por Deus. Salomão era um empresário multimilionário, riquíssimo. Toda essa parte profissional, e tu mirava e dizia, uau! Pero quando tu mirava a esposa, ele dizia assim, 1000 mulheres, pero não logrei ter uma esposa. Como termina a cosecha desse homem, meu amado? Lê o livro depois de Eclesiastes e tu vas a ver. La mala cosecha. E tu disse, pastor, por que elegido de Deus, hijo del rei Davi, ungido del Senhor, profeta de Deus, viu la Shekinah de Deus, viu tanta coisa que Deus lo hizo, coração independente de Deus, religioso. Que en el último minuto quem decide soy yo. Não é Deus que decide. La cosecha não é buena. E aí, meu amado, como Deus vê o coração, Deus chega a Samuel e diz assim, mira Samuel, déjame decirte uma coisa, eu não sou como outros que vê a aparência, eu sou como alguém que vê o que nadie vê, eu vejo o invisível e eu vejo o coração. Pero te vou a dizer mais, eu dou de acordo, recompenso de acordo e atuo de acordo como o coração da pessoa. Igualito. Assim como ele é em seu coração, assim também vai receber. E esse homem que Deus vê e elige e diz, esse é o próximo rei de Israel, recebe. Porque Deus veía o coração. Então, Deus atua de acordo com o que Ele vê adentro de mim. E Deus disse, eu vou dar mais a essa pessoa de acordo a lo que eu vejo no coração dessa pessoa. Por isso eu estou dizendo, quanto mais tu trabalhes seu coração antes do campamento, esteja preparado, porque aí tu vas receber mais. Quanto menos tu te interesses agora, esteja tranquilo, quizás tu vas entrar e sair a mesma pessoa. E não é culpa de Deus, é culpa de nós outros. Pero minha oração, meu amado, e a oração do Ministério de Intercessão e de los papás que estão aqui, é que Deus haga algo novo, meu amado, que Deus transforme nossos corações e os corações dessa próxima geração. Porque eu estou seguro, meu amado, que Davi viveu todo o que viveu porque Deus conhecia seu coração. Por isso a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. E tu dices, pastor, como pode isso? O coração, meu amado. Nada mais que o coração. A vezes o último que chegou agora é mais arrependido, é mais quebrantado que aquele que começou tendo muitas oportunidades há muitos anos. E ele que chegou agora, outro dia, cambia rapidito. Transforma rapidito, obedece rapidito, dá fruto rapidito, e o outro sigue aí, dando volta 40 anos no deserto e não chega a lugar nenhum. A vida cristiana é uma coisa increíble, meu amado. A mesma igreja, as mesmas sillas, um sentadito ao lado do outro, um vuela, o outro não camina 1 centímetro espiritualmente. E tu dices, pastor, como pode, pastor? El coração. El alma, meu amado. El alma é um mundo que nadie conoce. Solo Deus sabe. Quando tu vai a essa gente que te diz, doutor em alma, desconfia bastante. Desconfia muito. Porque doutor em alma, meu amado, é meio complicado. E eu vejo o coração de Davi, que era o que Davi tinha? Davi tinha um compromisso com Deus. Davi era um homem comprometido com Deus. Comprometido com Deus. Comprometido com Deus. Nada lo veía, meu amado. Nada. Nem o papá pensava que era ele. Lo único que lo veía eran ovejas e montes. E Deus veía allá de encima e decía, brilhava esse muchacho a los ojos de Deus. Eu creio que era uma luzita allá em Israel que hacía assim, tim, tim, aqui estou. E tu disse, que é o que passava? Compromisso com Deus, compromisso com Deus. Nada vê, pero eu tenho um compromisso com Deus. Nada me pide, eu tenho um compromisso com Deus. Nada me obriga, pero eu tenho um compromisso com Deus. E que é o que eu vejo hoje dia, meu amado? Pessoas pouco comprometidas. Ou comprometidas mais ou menos. Pouco compromisso na escola, pouco compromisso no trabalho, pouco compromisso no matrimônio, pouco compromisso na igreja, um pé adentro, um pé afuera,
Jamás son 100%, jamás dan 100%. Y después estamos en la iglesia pidiendo, Señor, bendígame, Señor, manda tantas bendiciones. Yo quiero conocerte más, yo quiero verte más, yo quiero recibir no sé cuánto. Vine a buscar mi bendición. Y Dios pregunta, ¿con qué medida tú quieres? ¿Con la misma que tú estás dando? Y Él nos mira y dice, de Dios. Davi sembrava, meu amado. Davi sembrava algo adentro de su coração. Que é o que tu estás dando de vuelta para lo tanto que tu has recebido? Quanto tu das de vuelta, meu amado? Qualquer inversionista que quer invertir em alguma coisa, que é muito sábio, muito inteligente, não vai estar metendo toda a sua inversão em algo que não devolve la plata. Há alguém aqui que quer fazer isso? Pastor, tenho um desejo de invertir $1 milhão e que me regrese 1.000. Não, meu amado. Tu analisa, tu estudia, busca conselho, habla com todo mundo para ver onde tu vai poner tu inversão. Por que tu queres fazer essa inversão nessa cosita? Porque tu queres saber o que essa inversão vai trazer de volta para ti. Eu te pergunto, e Deus contigo, meu amado? Todo o que tu recebes, quanto tu queres dar de volta? Quanto tu traz de inversão de volta para o reino de Deus? E estou buscando a bendição. Hello? Estou buscando a bendição. Eu creio que de Deus, meu amado, podemos fazer isso com qualquer um, mas com Deus nós outros não podemos fazer. E Deus mira e diz, eu estou listo para derramar mais, mas eu quero saber quem tem esse princípio de reciprocidade. Quem tem esse princípio de reciprocidade. Nenhuma relação vai durar muito tempo e tu vais receber muito se não há o princípio de dar e receber, de dar e receber. Eu sou casado com a Alana. Se eu sou casado aqui solo para ser feliz, solo para sacar de ela todo o que eu necessito, olvídate, esse matrimônio não dura nada. Eu tenho que receber e eu tenho que dar. Eu tenho que receber e eu tenho que dar. Eu tenho que receber e eu tenho que dar. Isso funciona em todo lado. Siembra uma planta em qualquer lado e ponga essa planta que solo saca, como o eucalipto. Saca. ¿Sabe o que passa com essa terra? Se acaba. Porque solo chupa. E não devolve absolutamente nada. Com Deus é a mesma coisa. Eu te hago uma pergunta. Tu has recebido bendição, meu amado? Tu has sido edificado? Há muita coisa sucedendo em sua vida? Há coisas que tu estás recebendo de Deus, novas, frescas? Eu te pergunto, o que tu estás disposto a dar de volta? É sencillo. Ah, não, pastor, sou muito ocupado, sou muito inversionista, eu hago tantas coisas, eu não tenho tempo para nada, eu cuido do perro, do linho, de las gallinas, do techo de la casa, do pátio, de la cerca, de los huevitos, de não sei quê, de não sei quanto, e eu te digo, e a igreja, meu amado, e o povo de Deus, e a gente que tu camina junto, e gente que necessita um pouquinho de atenção, um pouquinho de palavra, um pouquinho de abraço. Ah, não, pastor, eu não tenho tempo. Tranquilo, meu amado, de Deus nada se burla. Todo o que tu sembra, tu também vas cosechar. Depois vem adelante e quer um toque de Senhor, quer unção de Senhor, quer imposição de manos e cair no Espírito. Não sucede, porque nós outros não damos absolutamente nada de volta. E se cai, meu amado, cai com a bendição del perrito que cai na cosita de la mesa. Que é a bendição de la migaja que cai da mesa. Qual a bendição é essa? Está no lugar correto, no momento correto para correr esse pedacito. Pero não é a bendição abundante de Deus. Que o rio de Deus flui. Donde te lleva, tu eres vida. Donde tu vas, tu dices, se eu chegar nessa igreja, pastor, prepárate, eu vou ser bendição nesse lugar. Essa igreja vai crescer, essa igreja vai ser bendecida, minha vida nessa igreja vai ser transformada e eu vou transformar outras vidas também. Donde tu chega, meu amado, o rio flui. Pero quando nós outros chegamos e decimos assim, que é o que há para mim, 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 e eu não estou disposto a dar nada. E não é para mim, meu amado, é para Deus. Deus vê. Ele disse, com esse eu não posso contar. Com esse dá-lhe só um pouquinho. E ele mira os outros que querem dar mais. A parte financeira é igual, meu amado. E mira, eu não estou aqui pedindo $1 de dinheiro a nadie. Graças a Deus, quem conhece meu testemunho, eu sou pastora dessa igreja. Deus me ha prosperado em minha área de trabalho, que eu trabalho full time em minha empresa. E dessa igreja, em nome de Jesus, digo a aqueles que me conhecem, eu não recebo $1 por todos os anos. Creio que já estamos aqui há quantos anos, meu amor? 7 anos. Nós outros recebemos salário? Não, nem $1 por 7 anos. E tu disse, pastor, como tu acha? Quizás eu estou pagando para ser pastor, de tanto trabalho. Eu haria de novo.
e sigo haciendo si es necesario. Y también tengo una paz tranquila que si Dios un día me saca del mundo de los negocios y tengo que ser solo pastor y la iglesia tiene que ayudarme, la iglesia tiene que hacerlo porque es bendición para la iglesia y bendición para mi vida, es bendición para todos. Amén, mi amado. Todo eso yo soy tranquilo, pero lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Si yo tengo la mentalidad solo de recibir y no devolver, solo recibir y no devolver, ¿sabe lo que pasa? Tú no vas a recibir nada, nada, nada. Y cuando hablamos de los diezmos y ofrendas, por ejemplo, y yo no estoy pidiendo dinero, repito, aquí esa iglesia no es una iglesia que está pidiendo dinero, quien conoce sabe que no es así. De hecho, yo creo que la cosa que dura menos tiempo aquí es el tiempo de las ofrendas. Es una canción que dura 3, 4 minutos y ya. Pero si tú no entiendes, tu vida es bendecida, que sus hijos que están aquí atrás están siendo bendecidos, que tú estás sentado en una estructura y que tú puedes recibir algo de Dios para ver alguna transformación en su vida. Y tú dices, no quiero dar nada. Mundo de pastores son todos ladrones, un bando de ratas, lo único que quiere es robarme. Yo estoy poniendo ahí mi $1, $2, $10 en el bolsillo de pastor. Déjame decirte una cosa, yo no estoy cogiendo $1. Si su corazón está basado en eso, yo te digo, tú estás en un lugar que eso no está sucediendo. Amén, mi amado. Pero la vida miserable de no cambiar la mente, de seguir la mentalidad diciendo así, yo nací en ese mundo solo para sacar y no para devolver nada, yo te pregunto, ¿vas a sembrar cuándo? Porque si tú comes toda la cosecha tú la comes completita y dices, estoy muy bendecido y nos separa un poquito para sembrar de vuelta. No tira semillas. Por la fe, y después espera en Dios, por la fe de que ese Dios que tú eres fiel con Él en el poco, también puede colocarte sobre mucho, y tú no cambias tu mentalidad. Yo te digo, de Dios nadie se burla. Todo lo que tú siembras, manera, de la misma medida que tú estás sembrando, tú también vas a cosechar. Es así, mi amado, es así. Y tú dices, pastor, todo el mundo lo hace. Yo sé, se esfuerza matándose, trabajando 1, 2, 3, 4, 5 trabajos. ¿Entiende, mi amado? Y no tiene un Dios que da a sus amados mientras duerme. Mientras tú no hiciste nada, un negocio salió. Mientras tú no hiciste nada, sin ningún esfuerzo, un cliente te llama. Mientras sin hacer nada, sale una cosa de otro lado que tú ni esperabas. Y tú dices, ¿quién fue? El Dios que no duerme, que guarda, que vigila sobre aquellos que son fieles con Él en el poco. Y Él dice, sobre mucho será puesto. Y tú dices, pastor, ¿cuál es el punto? El corazón, mi amado. El corazón. ¿Y cuál es el problema? Es que el año pasa, tú te estás poniendo más viejo y las excusas se van acabando. ¿Me hago entender? Las excusas se van acabando y tú estás poniéndote más viejo y las excusas se van acabando. Y la cosa es, ok, ¿cuándo me voy a mover entonces? ¿Cuándo voy a cambiar la mente? ¿Cuándo voy a tener otro corazón? ¿Cuándo voy a invertir más en las cosas de Dios? Yo no sé. Quien sabe eres tú y Dios. Lo que yo sé y aprendí a muchos años es que yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí, ¿qué va a pasar? Yo no sé lo que va a pasar, pero más vale avanzar con el reino de Dios que cualquier otra cosa, mi amado. Eso es una bendición. Y David era ese hombre, mi amado. David era ese hombre. Tú tienes que tener compromiso. Tienes que haber compromiso. Yo tengo un compromiso con Alana. Yo no tengo un compromiso con 10 mujeres. No puedo tener un compromiso con 10 mujeres. Yo tengo un compromiso con ella. Yo no puedo tener un compromiso con 10 empresas. Yo tengo que tener un compromiso con la empresa que yo estoy trabajando. Yo no puedo tener un compromiso con 50 iglesias. Yo tengo que tener un compromiso con algún lugar que yo diga, tengo alianza. Voy a recibir y voy a dar. Voy a recibir y voy a dar. Si no, no fluye, mi amado. No va a fluir mi matrimonio, no va a fluir mi trabajo, no va a fluir nada mientras yo digo, tengo una alianza, tengo un compromiso. Estamos juntos. Y cuando Dios ve ese corazón, Dios dice así, encontré el elegido. ¿Entiende cómo Dios encuentra a la persona, mi amado? ¿Es difícil? ¿Es difícil de ver cómo Dios encuentra? No, mi amado. Dios encontró a David. ¿Por qué? Porque David tenía un corazón que quería siempre conocer más de Dios. Diga, David tenía un corazón, diga que siempre, diga los 7 días de la semana, quería conocer más de Dios. Ese campamento que va a suceder, tú tienes ese corazón joven que está aquí.
Eu estou indo aí porque eu quero conhecer mais de Deus. Não, eu já sei todo, pastor. Tenho 18 anos de vida e sou muito experiente nessas coisas. Eu te digo, meu amado, arrependa-te hoje. Para que amanhã Deus haga maravilhas em tu coração. Não há outra coisa. Davi, meu amado, sempre dizia, eu necessito aprender mais de Deus. Ai, mais de Deus. Eu já caminho com Deus há muito tempo. Deus conhece meu coração, de Alana, André camina comigo há muito tempo. Eu me sinto 100% incapacitado. 100% digo assim, Senhor, necessito mais de Ti. Cada coisa que Deus me põe é outro desafio, é outro... Não há nenhum que eu mire e diga assim, estou listo, eu sou a pessoa correta. Jamás, meu amado. Jamás. Pero uma coisa Deus vê em meu coração e o coração de outros homens de Deus que aqui há, é assim, Senhor, usa-me. Haga com minha vida lo que tu quieras. Eu quero mais de ti. Não importa nada, pero eu quero mais de ti. E isso abre as ventanas do cielo. E Davi era esse homem que tanto conhecia a Deus, que hasta quando estava equivocado, meu amado, hasta quando se equivocava, hizo um censo uma vez que não deveria ser. Deus disse, pecaste. Manda o profeta e diz, elija 3 opções. 3 opções. 3 meses de hambre, 3 anos de hambre, 3 meses de tus inimigos matarte ou cair na mão do Senhor. Elija as 3 coisas. E esse homem que conhece a Deus, mira o que diz em 1 Crônicas 21:13. Estou entre a espada e a parede. Respondeu Davi, pero é melhor que eu caiga nas mãos do Senhor, porque su amor é muito grande e que não caiga em las manos de los hombres. Tu queres receber 100% de Deus, meu amado? Tu tens também que ter um compromisso com Deus. E dizer, mais vale, Senhor, receber algo de ti que receber algo de qualquer outro lugar, porque eu te conosco. Porque quem toma essa decisão, meu amado, é por quem conhece a Deus. Ele disse, eu prefiro passar obedecendo a Deus, sofrendo as consequências, pero não me vou a vender, não me vou a bajar el patrão, pero vou obedecer ao Senhor hasta el final, porque eu tenho um compromisso com Deus, e Deus vê. Aunque estamos entre a espada e a parede, mas vale obedecer a Deus. E tu disse, pastor, como eu posso fazer isso? Temos que aprender a controlar nossos pensamentos, aprender a controlar e dar uma direção diferente. 1 Pedro 1:13 diz, portanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios em espírito. Poned vuestra esperança completamente em la gracia que se os traerá em la revelación de Jesucristo. Eu quero agora estudar um pouquinho, vá leyendo junto comigo aí, para que tu entenda a parte de meditar nesse versículo palavra por palavra. E vas a ver a teologia por detrás de isso. Porque aqui está dizendo, portanto, ceñid vuestro entendimiento. Quando tu vas ver a palavra que é ceñid, em grego é anazonumi, que significa ceñir-se, estar preparado. É uma metáfora derivada da prática de los orientales que para mover-se com mais naturalidade estavam acostumbrados a ajustar suas vestimentas alrededor de seus corpos e sujetar um cinturão de cuero. Ou seja, ceñir todo mundo sabe. Eu tenho uma roupa suelta e tenho que amarrar essa roupa e lo hago assim. Isso é ceñir. Pero o versículo está dizendo, ceñid su entendimiento. Bueno, uma roupa sabemos o que fazer, pero como agora vou ceñir mi entendimiento? Entendimiento em grego está aí, é lo mismo que estava dizendo em outras versões, que diz, ceñid el lomo de vuestro entendimiento. Bueno, como mi entendimiento tem lomo, pastor? Lo que eles estavam dizendo é, lomo ou cadeira, ceñir, cerrar los lomos, cadeiras, el vientre, el lugar donde los hebreus creían que el poder generativo residía ahí. Ahí residía el semen y el óvulo, el local que generava ideias, emociones y decisiones. Que é o que então a palavra de Deus está dizendo? Ceñid el local que genera
vida, que genera ideas. Ceñid el lomo de vuestro entendimiento. Es lo que yo puse en ese cuadrito. La idea era que era necesario amarrar, controlar el centro generador de ideas, proyectos, frutos y acciones. Tú tienes adentro de ti una factoría, mi amado. Una cosa ahí adentro de ti que parece una máquina que siempre está generando ideas, proyectos, pensamientos. Todas las cosas ahí adentro. Y la palabra de Dios está diciendo, eso necesita ser ceñido. El resultado de cuando eso es controlado, de ceñir el entendimiento, es ser sobrio. Nosotros entendemos de ser sobrio alguien que no está borracho. La persona tomó vino y no se puso emborrachado, entonces se quedó sobrio. Ok, sim, essa é a parte física. Pero la parte del entendimiento, como tú tienes un entendimiento que no está borracho? Como tú tienes un entendimiento que está sobrio? Es calmo, tranquilo, que no se mueve por cualquier idea, cualquier proyecto, cualquier emoción, cualquier muchachita, cualquier muchachito, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier idea, cualquier proyecto que te aparezca mañana. Hay un Dios que tú tienes que hablar con Él primero. Hay una unidad con la palabra de Dios que tú solo se mueve si eso está de acuerdo a la palabra de Dios. Hay otras cosas que uno empieza a considerar y dice, mi pensamiento ya no está más suelto como era antes. Y ahí la Biblia está diciendo que el resultado de eso es una persona sobria. Ella controla ese centro generador de ideas, que es el alma, nefos, nefesh. Ese centro que necesita ser controlado. Estar com calma, sereno de espírito, ser moderado, controlado, circunspecto, ter prudência. E isso nos capacita a ter paciência, macrotumeu, que hablamos na semana passada. Quem não sabe o que é macrotumeu, youtube.com, Vida com Vida Naples, clica aí e vas a ver o que é macrotumeu, a paciência de Deus. Todo isso controlado nos dá paciência. E nos hace esperar completamente em la gracia que nos está sendo propuesta em la revelação de Jesus Cristo. Eu conheci Jesus um dia, estou em um processo de caminhar com Ele, necessito paciência. Nem todo sale como eu esperava, nem todo sale como eu pensava. Pessoas que eu pensei não vão morrer jamás, morrem. Recibo a notícia, que passa com meu coração? Me hago entender, meu amado. Um dia eu estava tranquilito em minha vida, com minha esposa, todo mundo vivendo bem, recibo a chamada, tu papá faleceu. De um dia ao outro. O que hacemos nesse momento? Deus não sirve, Deus não existe, não serve para nada, não quero saber de nada. Ou buscamos a mente de Cristo que está controlando meu ser, e eu digo assim, a palavra diz, Senhor, que há uma unção preparada para aqueles que estão de luto. Tu dijiste em Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim e eu he venido para trazer algo novo, vestidura de alegria em vez de tristeza. Veste de alabança em vez de espírito angustiado. Senhor, eu quero isso em nome de Jesus e necessito de ti mais que nunca. E o Espírito Santo de Deus te visita. Lo que nenhum homem pode fazer por ti, hace. Ele disse que a paz de Deus que sobrepassa todo entendimento, que não há lógica, e a pessoa te mira e diz, como tu pode estar tão tranquila passando por tantas coisas? E tu vas a dizer, o centro de mis emoções está ceñido e controlado. Eu digo, quem hizo isso? O Espírito Santo de Deus. Como lograste isso? Eu não hago mais o que eu quero. Eu hago o que a palavra de Deus diz. E eu creio em Ele. Eu deixei de dudar de Ele. Eu tenho um compromisso tão grande que se viene gigante, Ele está comigo. Se viene leão, Ele está comigo. Se não viene nada, Ele está comigo. E não importa o que passe, Ele está comigo. E Deus se alegra de ver esse coração e derrama uma porção extra sobre essa pessoa. Me hago entender, minha amada? É o coração. E quando nós controlamos isso, nós vamos conhecendo mais de Cristo. Então, algumas pessoas podem dizer assim, pastor, quando eu recebi a Cristo, eu entendo que a palavra diz que também eu recebi a mente de Cristo. Não necessito salvação nenhuma, já tenho a mente de Cristo. Porque recebi o Cristo e agora tenho a mente de Cristo. Profeticamente, sim, meu amado. Está escrito na palavra que profeticamente nós temos direito a ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, caminhar como Cristo, actuar como Cristo, fazer todas as coisas como Ele hace. E somos cristianos há não sei quantos anos e não hacemos todavia. E eu te pergunto, onde está a mente de Cristo? Aí o que sucede? ¿Por que nós reaccionamos tantas vezes? ¿Por que nós pensamos tantas vezes?
Porque sentimos tantas vezes coisas que Cristo não sentiria, e não reacionaria, e não lo haria, porque nossa mente não é dominada todavia por essa mente de Cristo profeticamente que eu tenho direito. E Deus está dizendo, agarrem espiritualmente a oportunidade de transformar sua mente e dizer, eu tenho agora a mente de Cristo. E como hago isso, pastor? Muita coisa tu vai ter que perder para poder ganhar. Pablo disse assim, eu perdi muitas coisas para poder ganhar a Cristo. Diga assim, eu perdi muitas coisas, pero vou ganhar mais de Cristo. Então, se nós crescimos em um mundo caído, presta atenção como a mente de nós é. Crescimos em um mundo caído, com modelos opostos ao modelo de Cristo. Passamos a usar ferramentas humanas, griteria, agressividade, nos anulamos, nos aislamos, huimos, não nos comprometemos. E usamos essas ferramentas porque em algum dia elas nos ajudaram e agora são armas de defesa. Um dia gritei com alguém, funcionou? Perfeito, sigo gritando. Aí uma discussão na casa, eu sou o primeiro a pegar a mão na mesa e bah, e grito bem alto, que manda nessa coisa sou eu. A Lana se queda, mira, como Zoe, um perrito assim, os niños quedam assim mirando, e eu dije, ganhei a batalha. Não, meu amado, sembraste uma mala semilla. Tranquilo que a semilla vai crescer. Tranquilo que a semilla vai dar fruto. Ah, pensei que eu havia ganhado. Não ganaste nada, perdiste. Perdeu quando? Porque todo mundo está vendo que não tem alguém nessa casa com o coração, a mente, sem ida, amarrada, dizendo, tenho o direito de fazer isso, pero não lo hago, porque há um que controla meu coração. E a gente mira e diz, quem é esse? Quem é essa? Que não hace mais como hacía antes. Isso é, meu amado. Lo que tu e eu temos que entender que é a mente de Cristo. É a mente de Cristo. Que eu tenho direito e tu tens direito. Então, se nós nos convertimos, começamos a experimentar momentos espirituais tremendos. Sin embargo, pouco a pouco nos vemos regressando a práticas antiguas com o coração lejos de la comunhão com Deus, lejos de la comunhão com os hermanos, e parece um elástico que eu camino 10 passos para adelante e vuelvo 20 passos para trás. Camino 10 passos para adelante, estou depressivo, 20 passos para trás. Estou caminhando bem agora, quero estar com o Senhor, quero estar com a igreja, passa uma cosita, camino 30 passos para trás. E digo, pastor, que é o que passa comigo? O coração. La mente não é a mente de Cristo. A mente é minha todavia. Eu hago como eu quero. É um processo, meu amado. E Deus nos está dando a oportunidade de viver vida com vida, de viver hermanos, um corpo unido, ligado, em cada caso na igreja, cada discípulo um sacerdote, discipulado, discipulador, todas as coisas para que nós podamos ser bendecidos. E nós decimos, não quero. E Deus disse, tranquilito, de Deus nadie se burla. Todo o que tu terás na semilla, tranquilo, tu vas a cosechar. Pero quando também cosechamos, quando sembramos outra semilla, também nós vamos cosechar tantas bendições, meu amado. Coisas que ojos não viram, oídos não oyeron, nem subiu ao coração tuyo, é o que Deus corre tu vida e te dá. Tu diz, isso foi uma suerte. Suerte. Isso foi alguém que se comprometeu com Deus e com a igreja. Comprometido com Deus e comprometido com a igreja. O elástico que me levava e traía se corta. Ele disse, olvídate, aqui para trás, nem para nada. De agora para adelante. E Deus permite esse elástico para que tu veja tu coração e eu veja meu coração. Estou na igreja, estou feliz. Em um mês estou triste. Quero irme, não me gusta mais. Esse pastor não me ama, esse pastor não me visita, esse andando aí, e estamos aí todo mundo regressando 20 passos para trás. Passa 2 meses, estou feliz outra vez, que bendição, glória a Deus, estamos bem. Aí passa outra cosita, não quero mais saber de seus irmãos, não quero saber de nada. E tu diz, pastor, por que essas coisas sucedem? Para que tu veas tu coração. Até que ponto tu és comprometido com Deus e com a igreja, com Deus e com o corpo. Las semillas, mais ou menos, tranquilo. Não espere muito, meu amado. Não espere. E eu te digo com muito amor, não espere, não crie expectativas contrárias de que vai haver muita unção, muito derramar do Espírito, que tu vas a cair no Espírito sem preço. Não há isso, não existe. Não existe do primeiro livro da Bíblia até o último, não existe. Abraão deixou todo para transformar-se padre da fé. Jesus bajou de sua glória, deu todo
para também estar sentado à direita do Padre e ter comunhão. E nós não queremos. Não há. Porque é meu coração e é seu coração. E Deus permite que nós veamos. E que Deus cambie minha vida, cambie minha vida, cambie minha vida e cambie sua vida para que podamos fazer mais para o Senhor. Amém, meu amado? Deixar de ser dominado por la carne e seguir cosechando pasiones de la carne. Tener um coração que se alegra com o dia de hoje. Um coração que não só vive de todas as coisas malas do passado, e nem um coração preocupadíssimo com o que vai suceder semana que vem. E hoje que estamos aqui, estamos infelizes. Não estamos bem. Porque estou preocupadíssimo com amanhã, lleno de coisas malas do passado, e hoje dia, onde estou? Não sei. E Mateus 6:34 diz: por lo tanto, não se angustiem por la mañana, por el mañana, el cual tendrá sus próprios afanes, cada dia tem já sus problemas. Tranquilo, diga a tu irmão, tranquilízate. Diga, disfruta hoje. Diga, disfruta o dia de hoje. Há um estudo que foi feito aqui nos Estados Unidos que sugere que as pessoas gastam quase a metade do tempo imaginando que les gustaría estar em algum outro lugar ou fazendo outra coisa. E essa contínua dispersão de la mente los hace infelizes. Tu estás aí pensando não sei o que, é infeliz hoje. E isso é um estudo. A mente humana é uma mente dispersa e uma mente dispersa é uma mente infeliz. Isso foi Daniel Gilbert, um psicólogo da Universidade de Harvard. Então, a coisa é o seguinte, meu amado. Só quando tu mente e tu coração é controlado, esse centro generador de ideias é controlado por Deus, é que nós outros somos felizes hoje. Não há outra maneira. Não há outra maneira. E aí eu quero recordar que é o que temos que fazer para controlar esse centro de ideias. Todas as coisas que temos que guardar, guardemos-nos el coração. Ponto 1. ¿De que fuente nos estamos alimentando? ¿De que fuente? Primeira Pedro 2:1. Por lo tanto, abandonando toda maldade, todo engano, hipocrisia, envidia, toda calúnia, abandona todo isso, limpia a terra. Agora empiezará a terra e diga assim: eu deseo, Senhor, com ânsias la leche pura de la palavra, como niño recém-nascido, assim por meio de ella vou a crescer em sua salvação, agora que eu já provei que o Senhor é bueno. Então, se tu vês que eu cambio a fuente, em vez de estar com todos mis ojos pensando todo o dia em uma quantidade de coisas a mi redor, eu digo, Senhor, minha vida tem tanta coisa para pensar, mas eu vou dedicar-me também a colocar-te no centro. Eu vou a parar, vou a ter um tempo contigo, e eu vou desejar como a leche pura tu palavra como um ninho recém-nascido. E essa fortaleza, meu amado, de meditar em la palavra, de memorizar a palavra, de sembrar em sua mente, a Bíblia diz que guarda tu coração, protege tu coração, e tu empiezas a tesourar em tu coração outra coisa. A Bíblia diz que o homem bueno de las buenas coisas saca de su coração buenas coisas, e o homem malo de las malas coisas saca las coisas malas. Que é o que temos que fazer? Cambiar as coisas malas, como está dizendo, por lo que agrada a Deus. E tu vas a ver se tu vida não vai cambiar, se tu coração não vai ser transformado, se chegar em la casa não vai ser uma alegria, e trabalhar vai ser uma alegria, venir à igreja é uma alegria, servir ao Senhor é uma alegria, estar em um grupo de edificação é uma alegria, nada é um peso. Só se cansa, porque fisicamente nos cansamos, pero o Espírito se alegra. Minha alma se alegra en el Senhor. Davi decía, mi alma se alegra en el Senhor, mi Salvador. Amém, meu amado? Se tu necessitas alegria, es la fuente, es Deus. E tu vas a correr el controle de sus pensamentos e vai dizer, submissos a Deus e vou cambiar mi fuente. Ponto 2, devemos entregar nuestra mente a Deus. Salmos 37:4. Deleita-te en el Senhor e Ele te concederá os desejos de tu coração. Então, aqui é o que eu aprendo isso. Eu me deleito em Deus, é tão bueno estar com Ele, e o desejo de meu coração, Ele é o que vai fazendo. Não sou eu correndo atrás de mis desejos e de mis sueños, e Deus detrás de mim. Déjame bendecirte, foi por aí. Não, sonhou outra coisa. Bendígalo aí. Não, é assim. Deus está indo por aqui, eu vou com Ele. Deus está aqui, eu estou com Ele. E Deus mira o coração e diz, me ama tanto, me busca tanto, espera tanto em mim,
dale a bendição sobre ele, porque ele me ama tanto e ele vai conceder o desejo de mi coração. E não necessita estar eu aí saltando por allá e por acá, esperando a bendição. Não, a bendição ele vê um coração que lo ama e lo bendice. Amém, meu amado? Então, mis desejos, sem Deus, vai trazer uma mala cosecha. Entenda isso. Porque todo mundo aqui tem desejos para esse ano, para a sua vida. Eu te digo, seus desejos e mis desejos, sem Deus, mala cosecha. Seus desejos, colocados em la mano de Deus, com alguém que dedica-se ao Senhor, prepárate que a cosecha vai ser bendição. Amém, meu amado? Tu crees nisso? Amém. E 3 para terminar, devemos ser edificadores de la casa de Deus. Edificadores de la casa de Deus. 1 Pedro 2:4 em adelante. Cristo é a pedra viva. La piedra de la iglesia. Amém, meu amado? Rechazada por los seres humanos, pero escogida e preciosa ante Deus. Al acercarse a Ele, também ustedes são como piedras vivas, com las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser um sacerdócio santo, edificando a casa do Senhor. Amém, meu amado? Para oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita por meio de Jesucristo. Pero ustedes são linaje escorrido, sacerdócio real, uma nação santa, um povo que pertenece a Deus. Para que, pastor, tanta bendição? Para que proclamem as obras maravilhosas de aquele que te chamou, meu amado, de las tinieblas a sua luz admiráveis. Para proclamar, nada mais que isso. Ustedes antes, nem sequer, igreja, eram pueblo, pero agora são pueblo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, pero agora já la han recebido. Amém, meu amado? Ele está dizendo, tu reconoce Cristo como a pedra viva de sua vida? Reconosco. Ele disse, conviértete também em uma pedra viva, meu amado. Seja um edificador. Recebiste reciprocidade, edifique. Recebiste reciprocidade, edifique. Pedra viva em la obra. ¿Está hablando? ¿Hay alguien hablando por aquí? ¿Ustedes escucharon, no? Yo. ¿Qué es eso? Se convirtió el teléfono. Se convirtió el teléfono essa noite. ¿eh? Se transformou em edificador de la casa de Deus. Esse teléfono estava calladito todos os serviços, meu amado. Escuchou essa parte de edificar a igreja e disse, quero ser parte disso. Amém, meu amado. Todos nós outros temos que controlar, meu amado. Pedir a Deus que controle nossas ideias. Qualquer profeta de Deus, Elias, profeta do Senhor, meu amado. Um dia entrou em depressão. Um dia huyou, se meteu debaixo de um enebro, se meteu em uma cueva. Quero morrer. Saca-me da vida, Deus. Estou solo. Todas essas coisas, meu amado. Tu disse, como pode esse homem de Deus descontrolar o centro de suas emoções? Somos humanos. E viver essa vida sem Ele, meu amado. Sem conversar com Ele. Porque a sanação de Elias vino Deus falando com ele. Deus é um Deus que conversa. Deus é um Deus que conversa. Deus é um Deus que quer sentar com nós outros. Vira a vida de Jesus, meu amado. Jesus o que mais hacía era sentar-se. Via a multitud e dizia, déjame sentar. E falava com a gente. Veio uma mulher samaritana, se sentava e falava com a mulher samaritana. Deus chega a Elias e disse, que tu haces aqui, Elias? Qual é o tema? Dime que passou. E ele abre o coração. Estou solo, me abandonaste. Deus disse, não é bem assim. Há muitos homens de Deus todavia. Nem todo mundo é esse grupo de pessoas que tu pensa que não serve para nada, Elias. Há 7,000 fieles que estão vivos, cerquita de ti, pero tu não sabes, pero eu sei. Minha obra não parou, minha obra vai seguir. E deixa-me só dizer uma coisa, em vez de estar chorando, levanta-te e edifica minha casa. Tu vas ungir Eliseu em tu lugar, tu vas ungir el rei, tu vas fazer uma quantidade de coisas, e mesmo caminho que tu viniste chorando, criticando e peleando, tu vas a volver bendiciendo, invirtiendo em outras vidas, haciendo outra coisa que tem que fazer, haciendo a obra do Senhor. Vuelva de volta, Elias,
E en ese camino tu vas a ser sanado. En ese camino yo voy a hablar contigo. En ese camino tu vas a ser otro hombre. Y él empieza a hacer la obra del Señor obediente, mi amado, obediente. O hombre de Dios es así. Se equivoca, Deus habla com ele, se arrepende e vuelve rapidito a hacer lo que agrada a Deus, e ele empieza a obedecer a Deus, e a cosecha foi maravilhosa, sem precedentes, llevado em remolino para o cielo. Todo homem de Deus, meu amado, tem que controlar o centro de suas emoções. Que Deus nos ajude, porque de Deus nada se burla. Todo lo que nós nos descontrolamos, vamos cosechar. Pero si está controlado por el Señor, tranquilo, mi amado, porque la bendición va a llegar. Porque Él vio el corazón de David y Él ve mi corazón y su corazón también. Amén, mi amado. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a terminar. En nombre de Jesús. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a leer juntos ese versículo, mi amado, proféticamente. Leia junto comigo. 1, 2, 3. E a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, cuidará de seus corações e seus pensamentos. Quem sinceramente quer essa paz? Quem quizás aí está agobiado, cansado? Deus tem uma promessa, meu irmão. Ele está dizendo, há uma paz. Há uma paz que esse mundo não te pode dar jamás, 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 jamás. Muitos homens trataram de encontrar essa paz e não lograram. E Deus está dizendo, eu tenho uma paz que sobrepassa todo entendimento, essa paz vai cuidar de tu coração, vai cuidar de tus pensamentos, pero em Cristo. Submisso a Cristo. E não há como receber nada, nada do Senhor, meu amado, se nós outros de verdade não temos um compromisso com Deus, um compromisso. Um compromisso sincero com Deus, um compromisso com sua igreja, com seu corpo. Por isso, quizás, se tu não tens um compromisso todavia com Deus, hoje é noite de repensar um pouco, meu amado. Repensar, ver quanto tu estás disposto a devolver a Deus nesse princípio de reciprocidade, todo o que Deus ha hecho. E eu quero orar contigo. Ponga tu mano aí em tu coração. Diga assim, Senhor Jesus, eu entendi sua palavra. E eu quero, Deus, entregar o controle de minha vida a ti. Isso é um pacto que eu quero fazer. Sem ti eu não puedo. Pero eu te entrego hoje mis pensamentos, mis desejos, e pido que tu puedas, Deus, em nome de Jesus, reinar sobre mim. Dá-me paz, Senhor. Eu não quero esse vulcano dentro de mim, pero sei também que minha parte é buscar agradar-te, é buscar mais de ti. E por isso hoje, eu quero dizer que lo voy a hacer e vou a dedicar-me a buscar-te mais. Eu te entrego minha vida, entrego minha família e pido que tu podes entrar, Senhor, entre minha casa, entre minha vida, cambia toda a estrutura, haz de novo, pero eu quero mais de ti. Eu te amo, Deus. E hoje estou aqui porque quero acercar-me mais a ti. Receba minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Aleluia. Nós outros esse mesmo espírito, meu amado. Hoje nós outros vamos celebrar a cena do Senhor aqui. Não sei se vocês prestaram atenção, pero temos uma mesa aqui adelante. E a cena do Senhor é algo que Deus nos ha ordenado. Ele ha dicho, há uma coisa que vocês vão ter que fazer como igreja em memória de mim. Vocês vão coger o pão, vão coger o vinho, como corpo. E vão recordar de mi sacrifício em la cruz por vocês. E nós queremos fazer isso hoje como igreja.
A mí me gusta el servicio así de la Cena del Señor, no de una manera que yo diga a la iglesia que es el servicio más especial del mes. El servicio más especial del mes es todos los días, mi amado. La Cena del Señor es un reflejo de lo que nosotros vivimos todos los días. Jesús dijo, aquel que come el pan es porque come de mi vida y reparte de mi vida con otras personas. Aquel que toma mi copa y es perdonado de sus pecados, también ama estar con otras personas que también sus pecados fueron perdonados. Él es el que empezó todo, pero la iglesia es el cuerpo. Cuando el cuerpo fue partido, un poquito de Jesús está en cada uno de nosotros. Y esa comunión, esa vida con vida, que alegra el corazón de Dios. Por eso Él dice, si tú tienes alguna cosa contra tu hermano, busca a tu hermano, arréglate con él, perdona, recibe perdón. Él dice, no haga la cena del Señor de una manera que tú no consideras eso, porque si hacemos así, nosotros estamos haciendo de una manera que desagrada a Dios. Y tú dices, ¿por qué, pastor? Porque es el cuerpo. Amén, mi amado. Examine-se a sí mismo, para que tú no comas y bebas indignamente. Eso significa que yo analizo mi corazón. Y si tengo que hablar con alguien, decir, perdóname. Quizás es tu esposo, quizás es tu esposa, quizás es una persona cerca de ti. Quizás esa persona esté aquí, tú lo vas a hacer. Quizás esa persona no está aquí, tú comprometes con Dios que lo va a hacer en la semana. Pero es un compromiso de decir, soy un cuerpo. Y cuando nosotros hacemos eso, yo creo que es una cena del Señor que deja de ser una cena del Señor religiosa. Que era lo que sucedía en la iglesia de Corintios. Pablo decía, ustedes se juntan y ahí cada uno come lo que quiere, haga lo que quiere, hace la cosa como quiere y no discierne, no saben ni lo que están haciendo. El Espíritu, cuando uno entra en ese momento de la cena del Señor, es analizarse a sí mismo y decir, Señor, yo quiero más de ti. Y yo quiero más de tu iglesia. Yo quiero estar conectado con el cuerpo. Y nosotros vamos a hacer eso esa noche. Amén, mi amado. Es el cuerpo de Cristo. Quiero llamar Cachito y Mila que pase aquí adelante. No sé si te voy a dañar ahí, André, con tu trabajo, pero las hermanas pueden seguir ministrando ahí. Y voy a pedir a los hermanos que ayuden. Pero la palabra de Dios, mi amado, dice así. Que en la noche que Jesús fue traicionado, Él tomó el pan. Tomó el pan. Lo dio gracias. Lo partió. Y Él dijo, ese es mi pan, es mi cuerpo que es entregado por ustedes para hacer en memoria de mí. Después Él tomó la copa. Y Él dijo, esa copa es un nuevo pacto en mi sangre. Y eso cada vez que beban de ella, lo hagan en memoria de mí. Porque cada vez que comen ese pan y beben esa copa para proclamar su muerte del Señor, nosotros lo hacemos hasta que Él venga. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Proclamar que como iglesia vamos a vivir un cuerpo conectado con Cristo, conectado uno con los otros, esperando el regreso del Señor. Amén, mi amado. Los hermanos van a pasar el pan, van a pasar la copa, tú vas a recibir y espere para que lo hagamos juntos en nombre de Jesús. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos por
Aquí tenemos los elementos, como si fuese aquella noche que el Señor pidió para que pudiéramos recordar. Y hoy nosotros estamos aquí para recordar ese sacrificio, ese precio. Pero ese precio tiene un reflejo, que seamos un cuerpo. Ese pan que yo estoy segurando aquí, aguantando en mis manos, él estaba enterito. Pero ese mismo pan enterito ahora está partido entre nosotros. Si yo quiero que ese pan sea uno otra vez, nosotros tenemos que estar unidos. Y cada pedacito unido con el otro, tenemos un pan entero otra vez. Jesús dijo, yo soy la cabeza, la iglesia es el cuerpo. La iglesia es el complemento. La unción fluye cuando los hermanos están en unión. Ella pasa por la cabeza, pero ella fluye hasta llegar al pie cuando estamos conectados. Amén, mi amado. Y yo quiero que tú cojas ese pedacito de pan, que tú cambies con una persona. Tú vas a dar el tuyo a esa persona va a dar a ti, tú vas a decir, yo tengo un pacto contigo, tengo una alianza contigo, yo te amo en nombre de Jesús. Haga eso. Una alianza, hermano, en nombre de Jesús. Ustedes están riendo, pero es así, mi amado. Delante de Dios, Dios ve de esa manera. Dios cuando habla en Apocalipsis, Él nos dice a unas cuantas iglesias que hay en tal lugar. Él dice a mi iglesia. A mi iglesia. Es a mi iglesia que está en Naples. No son varias. Es aquel que es cuerpo. Amén, mi amado. Coma del pan, en nombre de Jesús. De Alana, que haga una oración. Senhor, te damos gracias, Senhor, porque tu partiste tu cuerpo, Senhor, por amor de nosotros, Senhor. E tu disse, Senhor, que assim devemos amar nossos irmãos, Senhor, como tu nos has amado, Senhor. Oh Deus, te pedimos perdão, Senhor, quando não lo hacemos, Senhor, quando por qualquer coisa, Senhor, nos apartamos, Senhor. Pero em nome de Jesus, Senhor, queremos pagar um preço, Senhor, porque o preço que tu has pagado foi muito alto, Senhor, para nos hacer uno em ti, Senhor. E queremos te dizer, Senhor, que vamos, Senhor, lutar para sermos sempre uno contigo, Senhor, com nossos irmãos, Senhor. Graças, Senhor, por la vida de cada irmão, Senhor, cada irmã, Senhor. Tu eres tão lindo, Senhor, tu nos hiciste diferente, Senhor. Tu eres tão criativo, Senhor, e queremos amar, Senhor, nossos irmãos e apreciar, Senhor, o que tu has hecho, Senhor. Nós necessitamos um do outro, Senhor, e em verdade, Senhor, é onde recebemos, Senhor, um abraço, uma palavra. Tu has usado, Senhor, os irmãos em nossas vidas e somos agradecidos, Senhor, por tua igreja, Senhor. Graças por compartilhar tu Espírito Santo, Senhor, com nós e assim podemos nos amar com tu amor, Senhor. Tu eres lindo, Senhor. E te damos graças em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que de la mesma maneira, quando ele tomou a copa, ele disse que essa copa representava a sua sangue que era derramada por nós outros e era uma nova aliança. Essa aliança significava que a partir de aquele momento, nenhum sacrifício de animal, nenhuma outra sangue derramada não servia mais nada delante de Deus, porque só a sangre de Cristo era suficiente para perdão de los pecados. Presta atenção, meu amado, a sangre de Cristo é poderoso para perdonar todos mis pecados pesados, presentes e qualquer um que eu venga a pecar. Clama sempre por la sangre de Cristo, meu irmão, sempre. Em la sangre de Cristo está nossa vitória. E se hoje nós podemos receber algo, sentir algo, viver algo diferente, foi porque Ele pagou um preço, não só para estar uma foto, não só para estar um tratadito, não só para estar uma cruz. Ele pagou um preço para que podamos viver uma nova vida. E eu creio nisso. Tu crees nisso? E tu vas a tomar essa copa com esse espírito, recordando que sim, Ele pagou um preço por mim, por ti. Pero recuerde também, eu tenho direito a outra vida. Eu não necessito viver a mesma coisa. Já foi pagado o preço altíssimo. Esse preço está na sangre de Cristo. Amém, meu amado?
Tomemos la copa en nombre de Jesús. Pedí a Cachito, haga una oración, mi hermano. Padre amado, Señor Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por ese favor inmerecido, Padre. Gracias por esa sangre, Señor, por esa sangre tuya derramada en esa cruz, Señor, para limpiar de todos nuestros pecados, Señor. Como dice el pastor, Padre, los que ya pasamos, los que estamos pasando y los que están por pasar, Señor. Tu sangre es poderosa para limpiarnos totalmente, Señor. Y ir como ovejas, Señor, sin mancha al matadero, como fuiste tú, Señor. Ayúdanos a cada día a perfeccionar más nuestra vida, Señor. Ayúdanos cada día a ser más semejantes a ti, Padre. A cada día ser más semejante al modelo, Señor. Gracias, Padre, por tener esa piedra angular de que edificarnos, Señor. Y queremos sobre ella, Señor, construir nuestra casa, Señor, construir nuestra familia, Padre. Por eso te decimos, Padre, que hoy mi casa y yo serviremos al Señor, Padre. Gracias por esa bendición tan grande que hoy podemos disfrutar, Señor, debido a ese sacrificio tuyo, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu iglesia. Y gracias por tu misericordia que se renueva día a día sobre nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús consagramos este momento a ti, Señor. Amén. Yo quiero que tú abraces un hermano, que tú abraces una hermana. Haga una oración, mi amado. Haga una oración. Ese mismo espíritu de cena, de familia, de discípulos que comparten la mesa con Dios, pero también comparten la mesa uno con el otro. Oh Deus amado, nós estamos aqui compartilhando, Senhor, nossas vidas uno com os outros, Senhor. Compartilhando, Senhor, nossos dias, Senhor. Tu nos has unido aqui, Senhor, de tantas nações, de tantos lugares diferentes, Senhor, de tantas cidades diferentes. Tu nos has colocado junto aqui nesse lugar, Deus, e queremos essa noite agradecer, Senhor, porque Tu hiciste essa obra e estás haciendo, Senhor. E queremos cada dia mais ser um solo corpo, Senhor. Amar uns aos outros, Senhor. Conhecer uns aos outros, Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos em nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a ser um solo corpo que Te agrada, uma mesma fé, um solo sentir, um solo caminhar, um solo parecer, Senhor. Venimos essa noite a consagrar-nos a Ti como corpo local de Naples, Senhor, como Tu igreja que Te ama, Senhor, e vas a pagar um preço sempre, Deus, por la por el amor entre nosotros, porque tu palavra dice que serão conhecidos como mis discípulos si se aman los unos a los otros, e vamos levantar esse amor, Senhor, nessa cidade, vamos reflejar, Senhor, de que servimos um Deus que é amor, um Deus que é alegria, um Deus que é gozo por causa do Espírito Santo. Oh Deus, alabado tu nome, Senhor, por poder ter o privilégio de estar aqui, de poder viver um pouquito, Senhor, desse privilégio de lo que é ser igreja, Deus, de lo que é ser um corpo unido e ligado, Deus. Oh, Padre amado, e eu te pido que podamos cada dia mais unir-nos mais, Senhor, mais companheiros, mais amigos, Senhor. E alabado seja tu nome, glorificado seja tu nome, Senhor. Aleluias, aleluias. Alabado seja tu nome, Senhor. Aleluias. 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 Bajar as luzes um pouquinho aí, meu amado. Vamos alabar ao Senhor. E nesse espírito de adoração, temos uma canção de adoração profunda ao Senhor, André, em nome de Jesus. Ele está aqui, meu amado. Não tenha prisa de sair da presença do Senhor, meu amado, não tenha prisa. Oh, Senhor. Um tempo de adorar ao Senhor, meu amado. Divulguemos la gloria que a ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria. Aleluia. A ti atribuimos la honra.
Dios. Bendito Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aleluia. Grande es tu fidelidad. Alaba, Senhor, meu amado. Glorificado seja tu nome, Senhor. Aleluia por tu fidelidade, Senhor. Que bendição. Glória a Deus.